Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Marques, sou acadêmico de enfermagem, estudo na Universidade Adventista de São Paulo, UNASP Campus 1. Hoje vou estar apresentando para vocês como utilizar o aplicativo PSPP, o nosso software de estatística. Como solicitado, os professores devem estar pedindo para vocês utilizarem esse software durante o semestre, então estarei aqui para ajudá-los vocês. Vou dividir esse vídeo em duas partes, ok? Essa primeira parte vou dar a introdução e a estruturação dos nossos gráficos, ok? Então vamos lá. Primeiramente, para contextualizar vocês, eu vou utilizar esse questionário de 8 remédios naturais para usar os dados estatísticos, ok? Então, para iniciar, abra o seu aplicativo PSPP. Se você ainda não instalou, recomendo que assista o meu vídeo anterior ensinando passo a passo a instalação. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Ao abrir o seu PSPP, ele vai abrir desta forma. Não vai ter nada, vai estar vazio. Então, vamos começar a nossa estruturação. Primeiramente, a gente vai precisar pegar os nossos dados obtidos naquele questionário que eu mostrei. Eu organizei os dados de uma forma que fosse no gráfico do Excel. Então, se você tiver a opção de fazer isso, faça, é melhor para organização. Se não, você pode passar os dados um por um no PSPP diretamente. Eu fiz uma tabela dessa forma. Coloquei o nome, a idade, a altura, peso, o IMC nós vamos calcular depois, mas eu já tinha colocado o gênero, o grau de escolaridade, a pontuação final do questionário e o resultado final do questionário, ok? Esse é o nosso gabarito. Após preencher os dados, ele vai ficar semelhante a isso no Excel, se você tiver disponibilidade de fazer isso. Então aqui tem os nomes dos meus voluntários, a idade, a altura, o peso, o gênero, a escolaridade, a pontuação e assim por diante. Então vamos colocar esses dados e criar na nossa estrutura no PSPP. Esse é o nosso aplicativo e ele tem duas abas, a visualização de dados, que é onde a gente vai colocar os nossos dados individuais, e a visualização de variáveis, que é onde a gente vai criar a nossa estrutura, ok? Então aqui estão as nossas variáveis. A gente pode decidir como que vai ser essa variável, o tipo, o tamanho dela, vai ter decimais ou não. Enfim, vou mostrar para vocês. A nossa primeira variável vai ser esta, nome, ok? O nome, ele não vai ser um tipo numérico, ele vai ser um tipo nominal. E o aplicativo, inicialmente, ele só aceita números. Então a gente tem que mudar o tipo dele. Clique 2 vezes no tipo numérico ou clique nesses 3 pontinhos. Vai abrir uma nova aba, clique em String. Toda vez que nós vamos colocar o nome ou algumas letras, vamos escolher a opção String, ok? O tamanho é o número de caracteres que vai aceitar. No caso eu vou colocar 20, mas você pode escolher. Clique em OK. A nossa primeira variável já está definida. Se nós viermos aqui em visualização de dados, já tem o nome. Voltamos nas visualização de variáveis e vamos colocar o resto dos nossos dados. No meu caso eu tenho idade, sexo, que seria o gênero, altura, peso e a pontuação do questionário. Os próximos valores nós vamos falar mais adiante. Ok, depois de ter criado a nossa estrutura com nome, idade, sexo, altura, peso e pontuação, a gente já começou a incorporar a nossa pesquisa, certo? Então nós vamos colocar os nossos dados a partir daqui. Ou seja, vou colocar um exemplo. O nome é Matheus, a idade eu quero que seja 18, sexo eu quero colocar masculino, mas dessa forma não vai entrar e eu vou explicar por quê. Deu erro aqui, se vocês perceberem. Seguimos em frente, daqui a pouco eu vou explicar melhor por que isso aconteceu. A altura eu vou colocar 1,90. Detalhe que a altura precisa estar em metros, não centímetros. Peso 87, tem que estar em quilos. E a pontuação final seria 51, ok?
Se vocês notarem, a gente teve 2 erros. Não conseguimos colocar o sexo e a idade está com decimais, o peso está com decimais e a pontuação também está com os decimais, que são esses 2 números depois da vírgula. A gente não precisa disso. Como vamos apagar então? Vem a visualização de variáveis e vamos lá. A idade é essa linha aqui. Nosso tipo é numérico, correto. Clique nos 3 pontinhos e apague as casas decimais. Coloque 0. Clique OK. A altura, a gente precisa das casas decimais. O peso não precisa, então apague as decimais. Da mesma forma com a pontuação, sem decimais. O sexo, nós vamos fazer de outro jeito. Eu não vou querer decimais também, correto? Mas eu vou transformar o nome masculino e o nome feminino em números. Então o masculino vai ser o número 1 e o feminino vai ser o número 2. Como é que eu faço isso? Venha aqui em valores, nesta coluna, clique nos 3 pontinhos. Aqui nós vamos definir os valores que eu acabei de falar. Então 1 vai ser o valor masculino. Clique em adicionar. Número 2 vai ser feminino. Clique em adicionar. Após isso, clique em OK. Pessoal, lembrando que pause um vídeo, faça aí na prática, porque a prática leva à perfeição, ok? Pause o vídeo, faça direitinho, quando conseguir acompanhar, volte aqui. Se a gente for na visualização de dados, nós vamos perceber que o sexo continua vazio. No meu caso, no exemplo que eu coloquei, vai ser masculino, então eu vou colocar número 1, como a gente tinha classificado, e número 2 é feminino. Feito isso, terminamos a nossa estruturação básica da nossa tabela. Mas aí você me pergunta, mas o sexo vai ficar 1, 2, 1, 2? Calma lá. A gente pode clicar nesse ícone de etiqueta que ele vai traduzir a nossa numeração que a gente fez. Então, se a gente clicar na etiqueta, fica masculino. Clicar na etiqueta novamente, fica número 1, ok? Após isso, coloque os seus dados, ao você colher os dados do questionário ou de qualquer outra pesquisa, e coloque no PSPP. Copie e cole, ou você pode escrever um por um também, não tem problema. Aqui no caso são as iniciais dos meus pesquisados, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar idade, cada um, copiar e colar. Clique na coluna idade e cole, que seria o comando Ctrl+C, que é copiar, e Ctrl+V, colar, ok? Continuando, eu vou copiar a altura dos meus dados. Vamos para o aplicativo. Agora eu vou copiar o peso. O peso, no caso, eu não peguei os números decimais, ok? Mas se você quiser, opcionalmente, você pode colocar também. Vou copiar a pontuação, que eu já calculei. O questionário tem a disponibilidade de você consultar a pontuação de cada resposta que o voluntário fez. E aí a gente vai obter uma pontuação final e depois a gente vai classificar anteriormente. Ok, terminamos. Faltou só o sexo, mas lembrando que se eu colocar feminino e masculino não vai funcionar. Eu preciso transformar masculino em número 1, feminino em número 2. Eu já fiz isso e coloquei desta forma no meu gráfico do Excel. Nessa tabela, o gênero masculino é 1, feminino é 2. Então eu já tinha feito isso com os meus voluntários. Então vou colocar aqui número 1 e número 2. Clicar na etiqueta vai traduzir automaticamente, certo? Então, pessoal, pause um vídeo, façam você aí mesmo, façam seu questionário. Quando você chegar até aqui, continue o vídeo, ok? Lembrando, gente, que é fundamental a gente sempre salvar a nossa pesquisa, nosso trabalho, na verdade. Muitas vezes esse aplicativo trava, o computador trava, acaba a bateria, enfim, acontece diversos problemas. Então salvem sempre, peguem esse hábito de salvar para não perder toda essa pesquisa. No meu caso, eu utilizei 31 voluntários de pesquisa. Se de repente você pode usar 200 pessoas, 800 pessoas e perder esse trabalho seria muito cansativo. Então salve seu trabalho, clique em arquivo, clique em salvar
e nomeie ele do jeito que você quiser. Eu vou colocar vídeo 1. Clique em salvar. Feito isso, nós terminamos a nossa estruturação básica. Esse foi o nosso primeiro vídeo, espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer o IMC, como calcular o IMC, como classificá-lo e como classificar também a nossa pontuação final, ok? Espero vocês no próximo vídeo, deixe o seu like, seu favorito e compartilhe com seus amigos também. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.